Quais são as 5 coisas que a gente pode esperar para essa reta final das eleições de 2022? Segura aí que vai ser com emoção. A quinta coisa ainda está no campo das possibilidades. Um novo autoatentado, será que é possível até o dia da eleição? A gente sabe que autoatentado é um instrumento utilizado em processo de guerra. Quando a gente analisa a história das guerras, autoatentados eram usados para gerar comoção na sociedade, no sentido doméstico, gerar deserção, fragmentação nas sociedades que se queria conquistar. E ele é utilizado na política cotidiana também pela extrema-direita com muita habilidade. Em 1933, Hitler e os nazistas botaram fogo no Reichstag, no parlamento, para culpar os comunistas. Em 1981, aqui no Brasil também já aconteceu. Os militares tentaram fazer um atentado à bomba durante o evento do Dia do Trabalhador no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Não deu certo, né? As bombas explodiram ainda no estacionamento, com militares dentro, desmoralizou as Forças Armadas e até trouxe um gás maior para a luta pelo fim da ditadura. Mas autoatentados são utilizados em processos políticos. A extrema-direita sabe fazer isso muito bem. Tanto é que tem tentado fazer. Só que sem sucesso. Nada do que o Bolsonaro tem tentado gerar de grande acontecimento tem pegado. Ele não conseguiu gerar grandes comoções em debates. E olha que debates são definidores. Quando a gente analisa a eleição de 89, por exemplo, o debate da Globo editado do Collor contra o Lula, aquilo definiu a eleição. Ele não conseguiu até agora ter um grande desempenho em debate. Ele também não conseguiu emplacar nenhuma das denúncias dele de perseguição e de censura, nem o pastor charlatão André Valadão, nem a Jovem Pan, muito menos do Roberto Jefferson. Nada disso está emplacando. Também as denúncias de fraude eleitoral, a nova aí do ministro da Comunicação, né, de fraude eleitoral até então, nada disso tem pegado. Então a possibilidade, o risco de um autoatentado é grande. O caso do Roberto Jefferson é um caso que mostra o quanto isso é perigoso e até o quanto isso pode sair pela culatra. O Roberto Jefferson tinha a tarefa de cavar ali um grande acontecimento para a campanha do Bolsonaro. Era desrespeitar vários requisitos da sua prisão domiciliar e xingar a ministra para ser preso como uma pessoa que está sendo perseguida pela ditadura do STF, que quer eleger o Lula e tal, e servir para essa narrativa. O que não deu certo é que Roberto Jefferson acreditou tanto naquela narrativa que ele descambou por uma ação super violenta. Ele perdeu toda a credibilidade, foi rifado pelo Bolsonaro, e o que era para ser um fato extremamente positivo para a campanha do Bolsonaro, de ser uma pessoa perseguida por sua opinião política, acabou virando um grande problema para ele gerenciar na reta final das eleições, com a sua base do PTB, com os setores das polícias que estão indignadas. Isso daí fez perder muita legitimidade para essa campanha de morte, de mentira e de violência. Mas isso não descarta automaticamente a possibilidade de tentarem mais alguma coisa, inclusive a probabilidade aumenta. Tem se falado muito sobre o risco de pessoas vestirem roupas vermelhas e invadirem igrejas evangélicas. Tem se falado muito, né, deles amplificar essa tal dessa denúncia da fraude eleitoral aí, de tirar inserções de rádio, e tem se falado também um bocado sobre possíveis surpresas que ele tente emplacar no debate decisivo, que é o debate da Rede Globo na sexta-feira. Nós não temos como saber se essas coisas vão acontecer, só que é importante de antemão a gente avisar pessoas da possibilidade disso acontecer. Estejam avisadas que isso pode acontecer, estejam avisadas que isso é uma arma que a extrema-direita usa para manipular países. Isso é uma das boas formas de se precaver. Então compartilha esse vídeo aqui. Quarta coisa que a gente pode esperar nessa reta final, e essa não está no ramo das possibilidades, essa é uma certeza, porque já está acontecendo, são milhões e milhões e milhões despejados em fake news, despejado em uma campanha de verdade fraudulenta, que é a campanha do Bolsonaro. O teto que o TSE estabelece para campanhas presidenciais no segundo turno é de 44 milhões de reais. O Bolsonaro vai gastar muito mais do que isso só no YouTube. A gente vê financiamento empresarial de campanha, que é proibido, né? Quando eles não doam pelo CPF do empresário, eles doam pela empresa no Caixa 2. Financiamento internacional a partir dos seus lastros ali, das suas redes de extrema-direita. A gente vê todo tipo de fraude a partir das fake news. São mentiras, são crimes. E a gente vê isso sendo utilizado de forma sistemática, principalmente agora nesses últimos dias de campanha. Os 3 últimos dias é uma avalanche de mentiras e de fake news, e que já vinham acontecendo, mas agora vão vir com muito mais força, principalmente a partir do desespero que eles estão. Essa vai ser a campanha mais cara da história do Brasil, mas se tudo der certo, não vai ser uma campanha bem sucedida. Vai entrar para a história pelo gasto e vai entrar para a história pela derrota e o fracasso. A terceira coisa para a gente esperar nessa reta final de eleições agora é um aumento significativo do assédio eleitoral, que já está disparando. O Ministério Público do Trabalho já apurou mais de 1.000 denúncias, e isso é muito grave, pessoal. Assédio eleitoral é crime. O Código Eleitoral, no seu artigo 301, aponta que é crime passível de pena de 4 anos de reclusão e de multa para o trabalhador que foi assediado, ele receber de 5 a 15 dias de salário de multa pelo seu patrão ter cometido um crime, uma violência, que é tentar coagir, usar de grave ameaça contra o trabalhador para que ele vote em quem lhe interessa. E é muito importante o trabalhador se perguntar por que o patrão está coagindo tanto você a votar numa candidatura específica. Será que isso é bom para você ou isso é bom para o seu patrão?
Se a gente analisa a proposta do Bolsonaro e do Paulo Guedes que vazou de baixar o valor real do salário mínimo da aposentadoria, se a gente analisa a quantidade de violações e ataques aos direitos trabalhistas que esse governo tem feito, dá para entender muito bem por que o seu patrão quer que você vote no Bolsonaro. O que não dá para entender é você votar no Bolsonaro sabendo que ele vai contra os seus interesses, que é um governo dos super ricos e dos patrões. É muito importante você denunciar. Se o seu patrão está cometendo um crime contra você, grava do jeito que puder, bota no aplicativo Pardal, ou então me manda que eu mesmo denuncio esse negócio, mas vamos denunciar de todo jeito. Ele não pode fazer isso com você, isso não é certo, isso é um crime. Muito importante você denunciar e não se calar num momento como esse, que o que está em jogo é a tua sobrevivência, a sobrevivência da tua família, dos teus colegas de trabalho. É muito importante essa denúncia. Se você não tiver em condições de denunciar, não tiver as provas, não tiver os elementos, não tiver testemunha, pelo menos não vota em quem seu patrão está tentando te obrigar a votar. Esse é o mínimo que você pode fazer. Muito importante lembrar que o voto é secreto, eles não têm nenhuma possibilidade de saber em quem você votou. Então vota você e sua consciência no que você acredita que é melhor para você, não para o seu patrão. A segunda coisa para a gente esperar nessa reta final, e finalmente uma coisa boa, é que vai ter muito trabalho, apesar das pesquisas. A gente sabe muito bem os mecanismos que a extrema-direita tem de crescer na reta final, com os fake news, com o financiamento empresarial, com a política de terror e pânico dentro das igrejas, em todos os lugares, a ponto que a gente precisa trabalhar, independente do que digam as pesquisas. Se as pesquisas apontarem uma aproximação, é importantíssimo trabalhar para evitar que eles alcancem a gente e que eles tirem essa vitória de nós. Se as pesquisas apontarem um crescimento da vantagem, é mais importante ainda trabalhar para a gente construir uma vitória histórica sobre a extrema-direita, que frustra os planos deles de dar golpe, de dizer que as eleições foram fraudadas. Então é trabalho, trabalho, trabalho. Apesar das pesquisas, é muito importante a gente dar todo o nosso gás na campanha formal, fazendo agitação com bandeiraço, com adesivo, em tudo quanto é lugar, demonstrando a sua decisão política de deter o fascismo, ou no vira-voto, naquela tarefa de formiguinha, descaracterizado da campanha, conversando com as pessoas. Nós estamos na Banquinha do Futuro em vários estados já, fazendo esse trabalho de ir atrás das linhas inimigas, conversar com indecisos, conversar com eleitores bolsonaristas não convictos sobre que modelo de sociedade a gente quer construir, ouvindo as pessoas e chamando elas lado a lado para essa tarefa histórica tão importante. Então bora trabalhar, pessoal. Coisa número 1 que a gente vai ver muito nessa reta final, é importante que a gente veja, é um chamado à responsabilidade de cada pessoa que está no Brasil. Essa eleição não é uma eleição comum. Nós não estamos falando de dois candidatos onde a gente precisa avaliar meramente nossa preferência sobre eles, sobre propostas e programas de governo. A gente está falando de uma eleição onde, se o candidato da extrema-direita vence, ele promove um autogolpe, destrói nosso país, destrói a Amazônia, destrói os nossos biomas e destrói a possibilidade da gente expressar a nossa vontade política, da gente lutar por uma sociedade livre da exploração, das opressões e da destruição da natureza. Muito importante que você, que às vezes não gosta do PT, às vezes não gosta do Lula também, que você considere que tem um monte de gente que também está nessa posição semelhante à sua, que não acredita muito no sistema político, que acredita que a transformação se dá de outra forma, que acredita que o sistema eleitoral tem muitos problemas, ou que tem outras posições políticas. Gente da direita liberal, como João Amoedo, como Simone Tebet, essas pessoas estão votando 13 para derrotar Bolsonaro, derrotar a extrema-direita e poder reconstruir nosso país. Pessoas de centro ali, como Ciro Gomes, como o PSB, PDT, estão com 13, estão com Lula para derrotar Bolsonaro, apesar das diferenças. A esquerda moderada, o PT, PCdoB, está na campanha, muito orgânica, né, porque é o seu candidato, mas a esquerda radical também entende a necessidade de derrotar Bolsonaro, porque a gente tem a possibilidade de reconstruir nosso país, com todas as diferenças políticas que a gente tenha, mas a gente tem a liberdade para fazer isso sem ser sobre um regime ditatorial. Então pensa, o que unifica a gente da esquerda radical com pessoas da direita liberal não é uma convergência de ideias, a gente tem projetos muito diferentes para a sociedade, mas é a necessidade de liberdade política para fazer isso, a necessidade da gente ter a natureza viva para fazer isso, a necessidade da gente não ter instaurado sobre nós uma ditadura cruel e sanguinária que durou 21 anos da década de 60 à década de 80, que não pode voltar ao nosso país. Então é muito importante chamar a responsabilidade, que você seja parte disso, mesmo de saco cheio do sistema político, mesmo sem ter muita afinidade com um candidato que está ali para derrotar o Bolsonaro. É muito importante você vir com a gente nesse momento que muda a história, que seus filhos vão cobrar, que seus netos vão cobrar, que a humanidade vai cobrar, porque isso decide o futuro do planeta, com a Amazônia, com todos os nossos biomas, e decide o futuro da humanidade. Nós estamos juntos, vamos para esse trabalho e vamos transformar o mundo.